Um ano de emagrecimento com Monjaro, Tirzek, Tirzedral. O que aconteceu ao longo desse ano? Como foi meu processo? Quantos quilos eu emagreci? O que eu achei que foi mais difícil? O que eu faria diferente? Será que eu emagreci rápido, devagar demais? A conversa hoje é sobre esse um ano de emagrecimento. Vem comigo? Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gibetim, sou jornalista comunicóloga e aqui nesse canal eu falo sobre todo esse universo dos análogos de GLP-1, notícias, tendências, acompanho os estudos, leio as notícias aqui com vocês para a gente analisar juntos, mas também falo do meu processo de emagrecimento. Sim, estou comemorando um ano já desse processo e ao longo desse um ano a minha vida mudou completamente. Não foram só os quilos que eu deixei para trás, muita coisa aconteceu comigo, emocionalmente, na minha vida. Esses quilos que foram embora me fizeram repensar outras coisas, outros valores, e agora eu já tenho certeza, inclusive, de que tem algumas coisas que eu teria feito diferente ao longo desse processo. Algumas coisas eu acho que eu errei, outras eu acho que eu acertei bastante, e vou falar tudo isso aqui junto com vocês, fazendo essa análise aqui, que de repente pode, de alguma forma, te trazer algum insight para a sua vida, para a sua jornada, ou pode ser que você se reconheça também nesse mesmo processo. Então, vamos começar do começo. Quando eu iniciei a minha vida aqui nesse universo dos análogos de GLP-1 foi com a Ozempic, e eu fiz por conta própria. Na época eu não precisava de receita, então podia ir na farmácia e comprar, e eu comecei fazendo uso assim. Só que eu sofri muito com colateral. Eu tinha muita azia, muita queimação dia e noite, mesmo tomando os comprimidos para proteção gástrica, né, tipo omeprazol da vida, assim. Mesmo assim, eu ainda sofria com muita queimação e eu comecei a ter uma queda de cabelo muito intensa, muito intensa. Eu passava a mão assim e saía mechas de cabelo, assim. E aí eu fui ficando muito preocupada com isso. Procurei, então, olha só, que eu fiz errado, né? Aí então fui procurar um médico e a gente optou por parar a medicação, fazer meus exames, restabelecer meus indicadores todos de vitaminas e tudo mais. E aí, só depois disso, então, que eu voltaria para a medicação. Até porque a gente sabia, naquele momento, que a Monjaro já estava aprovada, que ela estava para chegar no Brasil. Então, nesse período, eu conseguiria me restabelecer. E foi o que eu fiz. Então, passei a suplementar ferro, vitamina D, vitamina B, uma série de coisas, e me recuperei. Em alguns meses, a Monjaro chegou no Brasil, passou aqueles 2, 3 primeiros meses que foram meio complicadinhos, que não tinha medicação direito nas farmácias. Depois que isso ficou mais fácil, eu comecei então com a Monjaro. Nesse primeiro momento, eu já entrei com a Monjaro de 5 mg, então eu nunca nem tomei a Monjaro de 2,5. Como eu sou uma pessoa grande, eu tenho 1,75 m de altura, estava pesando 115 quilos, e eu já tinha tido experiência com o Ozempic, a endócrina não achou por bem eu já começar com 5. E assim entrei nessa vida, já começando com 5, né? Porque eu lembro que eu paguei R$ 1.700, assim, na caixinha de Monjaro. E tem um adendo aqui que eu quero fazer, que eu acho que é importante, que assim, quando eu fui começar a medicação, eu fiz uma programação. Eu tinha acabado de fechar um negócio, então eu sabia que eu teria ali 8 meses de uma parcela, de um recurso que entraria na minha vida extra, né, que não era parte da minha rotina, esse dinheiro seria um extra, e portanto eu entendi que poderia ser um bom momento para fazer o tratamento, que eu teria ali 8 meses de resguardo ali financeiro para entrar no tratamento. E assim foi. Só que, cara, comecei com R$ 1.700 por mês ali de Monjaro, tomei 2 meses de 5 mg. Nesses 2 meses eu emagreci em torno de 7 quilos. E aí, depois disso, a médica já subiu para 7,5. Quando ela subiu para 7,5 e não tinha nem chegado na farmácia a de 7,5, eu tinha que comprar uma de 2,5 e uma de 5. Eu tomei uma porrada assim, foi ali que eu entendi que eu não ia dar conta. Mesmo com esse dinheiro extra entrando, eu não ia dar conta de manter esse tratamento nesse ritmo. Olha só, eu tinha me organizado até financeiramente, mas porque eu tive que comprar uma de 1.400 e uma de 1.700. Então já ficou R$ 3.000 por mês o meu tratamento. E ali eu falei, não dá. Não tem a mínima condição de manter um tratamento. Se eu precisar mais meses do que os 8 que eu tinha me organizado, eu não tenho condição de manter esse tratamento. E comecei a estudar sobre as tirzepatidas paraguaias. Conversei com a minha médica, na primeira conversa foi, olha, estou considerando ir para o Uruguai buscar e tal, o que você acha? Ela falou assim, eu não vou te recomendar, me explicou quais eram os riscos e tal. Ela falou, mas eu conheço pessoas que estão em tratamento e estão gostando. Mas
fica por sua conta e risco. Debrucei-me sobre conteúdo do Paraguai para entender o que era o Paraguai, como era o Paraguai, quais eram as opções de tirzepatidas. Comprei as passagens, mas eu comprei para tipo dali 60 dias e assim eu paguei um pouco mais barato e fui buscar. Mas quando eu fui buscar, eu já estava tomando, porque eu fiz 2 meses de 5, 2 meses de 7,5, e então ela mudou para 10. Mas nesse mês que a médica mudou minha medicação para 10, a medicação de 10 já tinha chegado na farmácia. Então eu paguei 2 alguma coisa, 2.400 eu acho, na medicação. E fui ao Paraguai buscar. Quando eu fui para o Paraguai buscar, eu trouxe a Tirzec. Uma semana antes de eu ir para o Paraguai, a Lipoles e a TG foram proibidas. Então fui, busquei, trouxe a Tirzec e comecei com a Tirzec. Nesse momento, mesmo usando a Monjaro, eu já tinha, meu emagrecimento já estava ali na casa de uns 2 quilos por mês, 1,5, 2 quilos por mês. Eu tinha ainda alguma azia, menos do que eu tinha tido com o Ozempic, mas eu tinha sim alguma queda de cabelo, muito menos do que eu tinha tido com o Ozempic, e tinha alguns colaterais. A Tirzec foi exatamente igual. Eu passei da Monjaro para a Tirzec e eu não tive diferença nenhuma. Até tive um pouco mais de saciedade do que eu tinha com a Monjaro. E aos poucos a azia também foi cedendo um pouco, assim, eu comecei a perceber que a azia vinha em alguns momentos. Quando eu comia alimentos com trigo, com glúten, ou alimentos que demoravam demais para digerir, ali eu tinha azia. Então eu fui entendendo isso ao longo do processo, eu fui limpando minha alimentação. Tomei 3 meses da Tirzec, e então foi o momento de eu voltar para o Paraguai buscar minha medicação. Nesse momento a Tirzec foi proibida, e aí o que a gente tinha disponível no Paraguai era Tirzedral e Gluconex. Eu optei por trazer a Tirzedral. E assim eu estou tomando Tirzedral já há praticamente 5 meses com a Tirzedral. Então todo o meu tratamento foi Monjaro, Tirzec, Tirzedral. Com a Tirzedral, desde que eu comecei com ela, eu senti outros colaterais. Na adaptação eu tive muita diarreia, eu tive um desconforto gástrico muito grande, assim, desses arrotos, aqueles arrotos chocos, sabe, assim? Mas adaptou, isso melhorou. O que eu percebo é que a Tirzedral, eu não posso dar uma bobeada, assim, não dá para ficar comendo muita gordura, ficar comendo muito fora do correto, porque se você come muito fora, vem a diarreia, vem os arrotos, mas no geral, no dia a dia, eu passo muito bem com ela. Eu não tenho problemas, assim, não tenho colaterais. Inclusive a azia, eu não sei se foi com a mudança da medicação ou com a melhora da minha alimentação, que a azia hoje é muito raro ter. De vez em quando tem, mas é uma vez a cada 20 dias e olhe lá, tá? Então não faz mais parte da minha vida hoje. Com 1 ano de tratamento, quase nenhum colateral. Então hoje eu como mais limpo do que nunca, né? O que que é o limpo? É sem ultraprocessados, sem coisas muito gordurosas, né? Fui entendendo como o meu corpo se dá bem com esse tipo ou aquele tipo de alimento, então hoje eu tenho pouquíssimos colaterais. Uma vez ou outra que eu tenho aquela sensibilidade ao toque, isso eu já falei em alguns vídeos aqui, que eu tive em diversos momentos essa sensibilidade, que fica com aquela pele com uma sensação de queimado, assim, que qualquer coisa irrita, você bota a mão assim, irrita, né? Tá muito sensível. Tive isso no braço, nos 2 braços, nas mãos, eu tive no rosto, tive na barriga, em algum momento, assim, tipo, nas costas, na escápula, em algumas partes do corpo. Eu já tive em momentos diferentes, às vezes durou 2, 3 dias, na vez que durou mais, durou quase 20 dias, que foi a vez que foi mais irritantezinha, assim, que eu fiquei com a lateral do rosto aqui toda sensível por uns 20 dias. Tudo que ia fazer ficava aquela sensaçãozinha esquisita, assim, de para deitar, para passar creme, para lavar o rosto, o tempo todo tinha aquela sensação. Não atrapalhou demais a minha rotina, mas estava ali me lembrando que estava sensível o tempo todo. Eu me dei muito bem com a tirzepatida. No geral, eu tenho pouquíssimos colaterais, muito de vez em quando. Os colaterais foram muito menos intensos do que eu tinha tido com a semaglutida, né, que é a Ozempic. E o meu emagrecimento ao longo desse 1 ano, ele foi acontecendo. Não tão rápido quanto eu gostaria inicialmente, porque na internet a gente vê muitos casos das pessoas falando: eu emagreci 10 quilos no primeiro mês, emagreci 20 quilos em 3 meses, 30 quilos em 6 meses. O meu emagrecimento não foi assim. Eu tive um emagrecimento ao longo desse processo de 23 quilos. Perdi muita medida, eu vou mostrar aqui para vocês que eu fiz aqui uma artezinha para a gente ver juntos aqui o antes e depois, medidas, emagrecimento no geral. As pessoas começaram a perceber que eu estava emagrecendo, eu já tinha emagrecido 10 quilos. Mas também eu sou grande, né? 1,75 m para mulher costuma ser mais alta que o normal. E eu sou.
né, larga, eu sou relativamente grande mesmo. Como eu estava bem gordinha, para notar que eu tinha emagrecido, precisou perder bastante. E eu mesmo demorei para ver. Com 10 quilos emagrecidos, eu não tinha ainda muita noção se tinha alguma diferença no meu corpo. Isso é uma das coisas que eu acho que é importante até frisar aqui para vocês, que muitas vezes a gente demora para perceber. A gente começa a ver aqui uma roupa que parece que está um pouco mais larga, mas muitas vezes a gente olha no espelho e não percebe mudança, não vê. E eu falo isso para vocês porque é uma das coisas que eu gostaria de ter feito diferente. É importante você tirar suas medidas, é importante você tirar fotos, construir um hábito de pelo menos uma vez por mês, sabe? Você fala assim, todo dia primeiro eu vou tirar foto. E se você puder, tire fotos com a mesma roupa nas mesmas posições, ajuda muito. E eu tô pagando preço agora, porque eu não quis tirar foto no começo, porque eu estava muito gordinha, eu estava muito resistente a me ver, a ver minhas imagens, eu não estava mais fazendo foto, eu não tirava, então eu não tenho quase nada de foto minha, nem de rosto, nem de corpo. O que eu tenho foram algumas imagens que a minha equipe na época fez de mim, porque a gente foi para um evento, nós ficamos 10 dias na estrada gravando, fazendo uma grande reportagem. E aí, em alguns momentos, eles me gravaram fazendo entrevista, conversando com algumas pessoas. E são essas as imagens que eu tenho dessa época. Eu não tenho foto. Eu fui fazer foto minha de corpo todo, eu já estava, acho que há 45 dias com o tratamento. Eu já tinha emagrecido os 5 quilos. Então não tenho, então isso é uma das coisas que eu recomendo para você, faça foto, e além das fotos, tire suas medidas, pega um caderno, uma tabela no Excel, você não precisa de aplicativo específico, não precisa, se tiver ótimo, mas não precisa, mas faz lá uma tabelinha assim para você ir marcando que dia, quantos quilos você está pesando naquele dia e quanto você tem de abdômen, quanto você tem de cintura, quanto você tem de quadril, de coxa, de braço, de pescoço, tira todas as medidas possíveis, porque ao longo do caminho isso vai se materializando, vai ficando mais fácil de entender, vai ficando mais fácil de perceber a mudança que você teve no seu corpo. Então, eu vou colocar até aqui na tela para a gente ver juntos o meu emagrecimento. Olha só que bacana. Aqui dá pra gente ver bastante coisa, né. Essa imagem do antes é o que eu falei pra vocês, eu tirei um print de um vídeo que a equipe me gravou, porque eu não tenho uma foto sequer de corpo todo que dá pra ver a diferença, mas aqui vocês já vão conseguir perceber bem. Olha como estava a minha barriga, a barriga estava bem alta, né, mas todo assim, o corpo todo, o quadril. Olha a papada, presta atenção nessa papada também, bem gordinha. Essa imagem aqui eu estava na segunda semana do tratamento, então eu já tinha tomado 2 doses. E aqui eu coloquei os meus números para vocês verem o meu emagrecimento, porque eu acho que mais do que o peso na balança, é importante também a gente ir se medindo para acompanhar essa evolução. Olha quanta diferença. No peso, o peso eu estava com 114,9 e hoje bateu 91,9. O meu IMC que estava em 37,2. Gente, isso aqui é um IMC de obesidade nível 2 caminhando para uma obesidade nível 3, que é a obesidade que também as pessoas chamam de obesidade mórbida, né. Acima de 40 já dá obesidade mórbida, então eu estava com 37, estava um IMC bem alto, hoje está em 30,1. Acredito que já já eu vou conseguir sair dos 30, né, e até 29, IMC de 29 é sobrepeso, já não é mais obesidade, então a meta agora é buscar sair da obesidade. Olha a diferença da cintura. A minha cintura nesse antes estava com 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro de cintura, gente. Hoje, 87 centímetros, 13 centímetros a menos de circunferência. É muita coisa. Pega a sua fita métrica e coloca aí 13 centímetros a mais ou a menos na circunferência para você ver a diferença que isso dá. O abdômen, 113, o abdômen, a linha do abdômen para a gente tirar a medida, é bem em cima do umbigo. De 113 para 98. 15 centímetros de diferença de abdômen. Olha o quadril. Quadril eu acho que é o mais impressionante, de 137 foi para 118, quase 20 centímetros na minha circunferência de quadril, gente, é muita coisa mesmo. É uma diferença muito grande, por isso que não tem mais calça que sirva, calcinha que sirva, eu tive que trocar o guarda-roupa todo. E aí eu tirei medida das coxas, já tem 10 centímetros a menos de coxa, até do pescoço, tá, já deu 2 centímetros a menos de pescoço. Braço direito, braço esquerdo, peito, olha, peito
8 centímetros. Então, vocês podem ver que tem uma diferença muito grande. Até que na foto do agora, né, uma foto de frente para vocês verem como tá a cintura, proporção de cintura para quadril e tudo mais. E uma foto meio de lado, mais ou menos na mesma posição que eu estava na foto do antes, para vocês verem como é que mudou quadril, como é que mudou aí a barriga, peito, tudo, braço, tudo, gente. É um outro corpo, eu me sinto, assim, muito, muito diferente mesmo. E agora a próxima meta é bater os 90 quilos, sair da casa dos 90. Vamos embora e vamos trabalhar para isso. E agora eu tô aqui, ó, de frente para vocês verem como é que está meu rosto, né, os contornos do rosto. Tem uma papada? Claro que tem. Sou uma pessoa de 45 anos que está saindo de um processo de obesidade grau 2. O corpo ainda está se readaptando a esses quilos perdidos. A gente ainda tem um processo todo para seguir, tá? Não acho que você vai emagrecer 20 quilos, 30 quilos e o seu corpo rapidamente vai secar e não vai ficar nada flácido. Tem um processo. Vai melhorando ao longo dos meses. A gente vai estimulando colágeno, melhorando a alimentação, colocando proteína, os músculos vão trabalhando, e tudo isso vai se reorganizando. Mas pode ser que chegue num momento que vai precisar de algum procedimento estético, como eu acho que vai acontecer com os meus braços, né, que estão bem flácidos, né? Dá pra gente trabalhar isso, como eu acho que pode ser que aconteça com a minha papada, mas, no geral, esses 23 quilos estão ok, assim, então um emagrecimento ok, tem sim alguma flacidez, mas não é nada que me deixe preocupada, que me aflija, que me dê vergonha, entende? Então, tô bem. Hoje eu estou bem com o meu corpo do jeito que está. E eu vou mostrar para vocês um vídeo, gente, que é maravilhoso. Tá diferente? Deu para perceber? É a mesma pessoa? 23 quilos fazem diferença, né? Fazem diferença. Ainda tem mais para emagrecer. Primeira meta, obviamente, é sair da casa dos 90, primeira coisa, pretendo fazer isso. Eu tinha tentado, até coloquei um desafio de que era para o meu aniversário, mas, gente, treinei bastante todo e o peso travou e eu não descia. Eu saí dos 93,9, acho que eu tava, e eu fui para 92. Mas não passou disso. E aí eu fiquei em 92 umas 3 semanas, e agora que caiu dos 92 para casa de 91 e alguma coisa. Mas a primeira meta é essa, sair dos 90. Saindo dos 90, a gente vai trabalhar para chegar nos 85. Meu nutricionista pediu 87, né? 87 primeiro. Então eu tenho até o final de agosto aí para chegar o mais próximo possível dessa meta, que é quando eu volto com o nutricionista. E aí a gente vai definir se vamos para 85, 84, mas uma meta de cada vez, não é mesmo? Então, respondendo essa pergunta que vocês sempre me fazem, não, meu emagrecimento não foi tão rápido. 23 quilos ao longo de um ano deu menos de 2 quilos por mês, se a gente for fazer uma média, mas ainda assim eu considero um excelente emagrecimento. Excelente emagrecimento. Porque a tiazepatida mal acostumou a gente, né? A gente acha que emagrecer tem que ser 4 quilos, 1 quilo por semana. E isso não é necessariamente a coisa mais saudável para o nosso corpo. A gente vê que os casos de pancreatite que acontecem, que podem ocorrer, normalmente estão relacionados a um emagrecimento muito brusco. Então, para mim, tá tudo bem. Até porque, quando foi na história recente da nossa humanidade aqui, que pessoas como eu, com obesidade e outras comorbidades, emagreceram 20 quilos em um ano, gente. Sabe, não tinha medicação que possibilitasse isso. Em algum momento, se você fez alguma dieta, que você emagreceu 20 quilos em um ano, foram dietas extremamente restritivas ou com aquelas medicações loucas que os médicos passavam pra gente, que a gente não conseguia comer nada, desmaiava, tinha um monte de colateral, ficava meio alucinada, enfim, de forma saudável, sem fazer grandes mudanças na rotina, na vida. Emagrecer 23 quilos em um ano, para mim tá excelente, tá excepcional. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo sobre respondedor precoce e respondedor tardio. Se você tem dúvidas se o seu emagrecimento está coerente com os estudos da tireohepatida, porque não é comparar com amiguinho, a gente tem que comparar com dados do estudo. O que os dados do estudo da tirzepatida, da Monjaro, falam para gente sobre o emagrecimento?
E ali você então consegue traçar uma comparação mais eficiente, né. Então tem um vídeo aqui que eu explico certinho isso, te ensino a fazer essa conta, você vai saber se o seu emagrecimento está dentro do previsto ou não, tá bom? O que foi mais difícil nesse processo de emagrecimento? Fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando sobre isso, e eu recebo muitas dúvidas de pessoas que não sabem se começam o tratamento, se o tratamento vai ser para elas, se faz sentido, tem muitos medos, medo de colateral, medo de não conseguir comer nada, medo de perder o prazer pela vida e tal. E eu fiquei pensando se alguma coisa dessas foi difícil para mim e não, não foi. Eu continuo tendo fome, eu não tenho mais vontade de ficar comendo, então assim, eu não fico mais beliscando ao longo do dia. Sabe aquela coisa de abrir a geladeira, pegar um negocinho, pedir um iFood no meio da tarde para um lanche, não sei o quê. Isso acabou. Isso acabou. Eu tenho fome, então agora, por exemplo, está pertinho da hora do almoço e eu já começo a ter fome. Porque eu só tomei um cappuccino de manhã, eu tomo meu cappuccino proteico todo dia de manhã, eu não consigo comer muita coisa de manhã, então vai chegando na hora do almoço eu tenho fome. Como vai chegando na hora do jantar eu tenho fome, mas passo o dia sem pensar em comida. Eu saio para ir no restaurante comer, obviamente os pedidos agora são outros, a gente não pede mais entrada, prato principal, sobremesa, a gente pede só o prato principal, e se for pedir uma sobremesa para dividir, então mudou sim a rotina nesse sentido, mas eu não deixei de gostar de comer. Então eu continuo gostando de comer, continuo gostando de saborear as coisas. Eu não tenho tanta aquela fome psicológica de ficar comendo um monte de coisa, eu tenho fome física mesmo, do meu corpo pedindo por alimentação. Então isso não foi difícil. Não foi difícil lidar com os colaterais, porque foi um dia ou outro que um colateral foi um pouco mais agressivo. No geral, eu passo muito bem ao longo desse um ano. Eu acredito que o que foi mais difícil para mim foi lidar com a minha expectativa e a minha ansiedade. Até lidar com os terceiros, com as outras pessoas, eu não tive muita dificuldade com isso, porque eu sou uma pessoa que desde sempre, quando eu defino uma coisa para mim, eu vou e faço independente do que as outras pessoas achem. Eu não sou uma pessoa que dá muita bola para torcida não, tá? Eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, do jeito que eu tenho que fazer, gostou, gostou, não gostou, melhore. Mas é isso, então, e eu acho que justamente por ter um perfil assim, as pessoas não me dão muito, não ficam muito interferindo na minha vida, né, não ficam. Eu também não fico pedindo opinião para ninguém, eu faço o que eu acho que eu tenho que fazer, então isso me blinda com relação à opinião de terceiros. Agora, lidar com a minha autocobrança, com a minha ansiedade, com a minha expectativa, eu acho que foi a coisa mais difícil. É difícil a gente enxergar que está emagrecendo, é difícil a gente saber se a gente está tomando as decisões certas, a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo no processo. Então, a minha alimentação foi melhorando no processo, a minha atividade física foi melhorando no processo, uma série de coisas foram melhorando no processo. Mas essa ansiedade de pesar sempre, eu tenho balança em casa, e não uma, agora eu tenho duas, que eu comprei a de bioimpedância também. Eu me peso mais do que eu deveria. Tem uma coisa que a gente acha que o tempo todo a gente vai emagrecer e não é assim. Tem semanas onde o peso sobe, tem semanas que você não emagrece nada, às vezes você passa 15, 20 dias, como aconteceu agora, recente, do meu peso ficar ali na casa dos 92 e não sair. Bateu 92, subiu para 92.400, 92.300, 92.700, ficou ali assim, indo e vindo, até que de repente, pá, baixou. Então, aprender a lidar com isso, para mim, é das maiores dificuldades, sabe? De lidar com a minha ansiedade. E aí já entro no que eu faria diferente. Hoje, e depois de ler recentemente o Consenso Europeu, que bate muito nessa questão da nutrição e do acompanhamento psicológico, eu vejo que eu faria isso diferente. Eu fui trazer meu nutricionista de novo para a conversa já no meio do processo. Como eu fiz acompanhamento com nutricionista em diversos momentos da minha vida, eu tinha uma última receita de bolo que ele tinha feito para mim, assim, do que comer no meu dia, como trocar quantidade de proteína, quantidade de carbo e tal num outro momento, antes de Ozempic, e quando eu comecei o tratamento, eu trouxe de volta esse hábito alimentar, aquela tabela que ele tinha feito para mim de sugestão. E eu só fui voltar com o nutricionista vários meses depois, né? Acho que com 7 ou 8 meses. Que aí eu falei para ele: olha, eu tô seguindo mais ou menos isso aqui que a gente tinha desenhado na última consulta, muito tempo atrás, e a gente precisa revisitar. E aí, nesse revisitar, ele inseriu algumas coisas a mais. Ele entendeu que eu precisava de mais proteína do que eu estava tendo naquele momento.
eu devia ter feito isso antes. Se eu tivesse feito isso antes, talvez o meu emagrecimento tivesse sido ainda mais saudável. Talvez mais lento do que foi, mas mais saudável. Eu também teria buscado acompanhamento psicológico. Acredito que se eu tivesse feito, não digo toda semana, mas se eu tivesse feito algumas sessões, a gente pudesse ter identificado essa ansiedade e trabalhado melhor isso, essa relação do meu corpo, minha mente, corpo, nutrição, atividade física. Então, acredito que teria sido mais fácil, sabe? Um pouco mais leve esse processo. Então, acho que isso eu faria diferente. Eu teria trazido o nutricionista já de cara para o tratamento, teria feito algumas sessões com psicólogo para me apoiar nisso. Acredito que teria sido mais fácil voltar para atividade física. Quando eu comecei o tratamento, eu tinha acabado de me mudar para Brasília. Eu fiquei meses sem fazer atividade física corretamente, porque eu não tinha uma academia de fácil acesso aqui, como eu tinha em Goiânia anteriormente. E aí, quando você vai ficando sem atividade física, fica mais difícil voltar. A gente começa a criar uma série de obstáculos para voltar para a atividade física. Ah, medo de ir para uma academia nova que você não conhece, medo de não saber direito o que que tem para fazer, de não se adaptar com o treino que o treinador passar. Tem uma série de coisas, de fantasmas, tá? Porque são fantasmas que a gente cria na nossa mente, que quando a gente vai e faz, a gente vê que é mais fácil do que pensou, né? Mas talvez um acompanhamento psicológico tivesse me ajudado a passar por isso mais rapidamente. Então, o que eu faria diferente é isso: traria um nutricionista mais perto de mim antes, traria um psicólogo e teria retomado as atividades físicas antes do que eu retomei. Eu percebo que com a minha volta aos treinos, com a minha volta à musculação principalmente, né, porque eu tenho aqui um simulador de remo, então quem me acompanha sabe que eu faço as atividades aqui com remo com alguma frequência, mas não é a mesma coisa que você ir para uma academia e fazer musculação, tá? O remo ajuda muito, é muito melhor eu ter tido remo do que eu não ter feito nada ao longo desses meses, mas a musculação eu teria chegado hoje nesses 23 quilos com o meu corpo diferente, com a minha composição corporal diferente, talvez com o meu metabolismo basal mais acelerado do que está. E isso faria diferença, porque agora eu começo a caminhar para essa fase, né, dos últimos quilos para perder, que não serão tão fáceis, que cada vez que tem menos para perder, mais desafiador fica, mas já com uma recomposição corporal mais saudável, e isso me ajudaria a me preparar melhor, inclusive para a fase de manutenção e desmame. Então, isso eu faria diferente. E aí te falo que, mesmo que você não goste de atividade física, infelizmente não tem o que fazer. Se a gente quer envelhecer bem, não é nem só pelo emagrecimento da tirzepatida, mas se a gente quer envelhecer bem, com autonomia, indo no banheiro sozinha, descendo para fazer suas comprinhas na quitanda, na mercearia da esquina, se você quer fazer isso, sentando e levantando sozinho do sofá, sem precisar pedir ajuda, se você quer envelhecer com o mínimo de autonomia, você precisa construir massa magra. Então, essa conversa é para além do emagrecimento com a tirzepatida, é para como nós vamos viver e envelhecer com saúde. Sinto te dizer que, gostando ou não gostando, a musculação vai precisar fazer parte da sua vida. E quanto antes você começar, melhor. Tá? Então, eu gostaria de ter me organizado para fazer a musculação antes, ter voltado mais cedo, ter encontrado um caminho mais cedo do que eu fiz. Eu fiquei meio que numa zona de conforto, de não tem academia aqui perto, ah, vamos ver, ah, vai abrir uma aqui, e desse vai abrir uma aqui, levou 4 meses para abrir, e eu fiquei nesses 4 meses fazendo uma caminhadinha, andando de bicicleta no domingo e fazendo 1, 2 vezes de remo por semana, achando que estava ok e poderia estar melhor agora. Vamos falar de próximos passos. Próximos passos. Continuo com a tirzepatida, continuo tomando. Nesse momento, 24 de julho, tem uma tirzepatida liberada lá no Paraguai, que é a T36. Também tem vídeo aqui no canal explicando tudinho sobre a T36, falando sobre ela, falando sobre como fazer para ir buscar no Paraguai. Acho que isso é uma das coisas que eu teria feito antes. Eu teria ido antes para o Paraguai buscar minha medicação. Se eu tivesse me organizado melhor, eu teria economizado uma grana, né? Uma grana. Então, eu teria ido antes para o Paraguai buscar minha medicação. Pretendo ir, então, daqui a algumas semanas eu vou de novo buscar minha medicação. Ainda tenho medicação aqui em casa para algumas semanas, mas continuo com a tirzepatida, trabalhando para emagrecer esses quilos que faltam para bater as metas, as minhas e as que o nutricionista me pediu. A minha endócrino está felicíssima com o meu resultado, então
por ela. Se eu quiser parar hoje, já começar a fase de manutenção, tá tudo bem, porque meus exames estão todos bons, mas eu quero sim emagrecer mais alguns quilinhos, até para ficar um pouco mais tranquila, se houver algum reganho depois, né, na fase de manutenção do peso, que pode acontecer. Vocês me perguntam sempre, pretendo parar a tirzepatida, se eu vou usar a reta, se eu vou usar o orfoglipron, que acabou de chegar lá no Paraguai, inclusive, e a minha resposta é não sei. Então, a gente sabe agora, né, hoje foi anunciado pela Lilly que ela vai entrar finalmente com o pedido de aprovação no FDA, mas ela não deve chegar tão cedo aqui. Se essa aprovação do FDA sair ainda esse ano, a gente sabe que o Paraguai rapidamente vai começar a produção por lá, então deve chegar a reta no começo do ano que vem, produzida por bons laboratórios lá no Paraguai. Se eu ainda estiver nesse processo de emagrecimento, quando houver retatrutida produzida por laboratórios de confiança lá no Paraguai, talvez eu faça uso da reta. Mas a gente só vai saber quando tudo isso acontecer, né? Então, até lá, sigo com a minha tirzepatida, buscando esse emagrecimento, buscando queimar esses últimos quilos, de preferência só de gordura, né, mantendo massa magra, continuo fazendo a minha atividade física, buscando intensificar a minha musculação, cada vez mais treinos por semana, mais intenso, subindo peso e fazendo uma coisa de cada vez. A hora que eu bater minhas metas, cheguei nos 87, a gente vai ver se vai para os 85. Se chegar nos 85, a gente vai entender se já começa uma consolidação. Consolidação é manter-me neste peso por alguns meses antes, então, de começar a pensar realmente no desmame. E nós vamos chegar nesse momento juntos. Meu compromisso é continuar sendo transparente com vocês. Não falo só de alegrias, falo também aqui das dores, dos desafios, e pretendo continuar assim. Quero saber de você. Em que momento do seu processo você está? Está começando? Está no meio do processo? Já está indo para manutenção, para o desmame? Vamos trocar figurinha, vamos trocar nos comentários. Te convidar também a fazer parte do nosso grupo VIP. Nosso grupo VIP já está chegando aos 1000 participantes. É um grupo super ativo. É difícil de acompanhar porque as pessoas falam muito, mas a coisa boa é que tem gerado uma comunidade tão generosa, de trocas tão boas, um ajudando os outros, tirando dúvidas, contando seus relatos. A gente comemora juntos lá todos os quilos perdidos, todas as metas batidas. Cada vez que alguém chega em casa com a sua medicação, chega bem, com a medicação geladinha, comprando legalmente, a gente fica muito feliz uns pelos outros nesse grupo. Então, o link está na descrição aqui. E também quero te convidar a ser membro aqui do canal. Na home tem o botão Seja Membro, e ali, por uma quirelinha, um cafezinho por mês, você passa a fazer parte dessa comunidade de membros, que tem acesso a todos os vídeos que eu gravo aqui no canal sem interrupção de anúncios, e também uma live que acontece quinzenalmente às segundas-feiras, onde a gente fala dos assuntos que vocês querem falar. Eu estou ali focada 100% em conversar com vocês, tirar dúvidas, auxiliar a montar a viagem para o Paraguai, a rota de vocês, enfim, estou à disposição para conversar. Espero ver você por aqui nos próximos vídeos, então antes de sair, dá aquela conferidinha, vê se você está inscrito, tá bom? Beijo grande e até o próximo conteúdo. E vamos embora que tem mais informação e notícia desse universo dos análogos de GLP-1.